Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste tempo maravilhoso dentro da igreja. Nós, católicos, estamos comemorando, celebrando, aguardando dois momentos importantes da nossa vida e que são dois momentos decisivos. Nos preparamos para celebrar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, ele nasceu de uma mulher. O anjo Gabriel veio e anunciou que a Virgem Maria seria a mãe de Deus. Tudo aquilo que os profetas já falavam no Antigo Testamento se realizou naquele momento em que o anjo Gabriel apareceu para ela, para a Virgem Maria, e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali a profecia do nascimento de nosso Senhor se realiza quando o Verbo divino se faz carne, se faz homem e vem habitar no meio de nós. Para quê? Para derramar o seu sangue na cruz e nos redimir. E vencer o pecado, vencer a morte, vencer Satanás. E aí, depois que ele realiza esta obra, ele morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, como ele mesmo havia falado. Depois ele ainda fica ali uns 40 dias com os apóstolos. E aí ele volta para a casa do Pai. Missão cumprida. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos e os apóstolos começam a anunciar a boa nova. Era preciso que o evangelho chegasse a todas as nações, para que todos pudessem ouvir a boa nova e se salvar, largando os seus falsos deuses para adorar o Deus único e verdadeiro. Mas Jesus ele falou também, e agora é Jesus que fala diretamente para todos nós. Eu irei voltar. A carta aos Efésios, São Paulo vai dizer o seguinte: aquele que desceu é aquele que subiu e é aquele que voltará. Então Jesus disse que retornará. Esse é o segundo evento que nós estamos aguardando. O Senhor retornará. Ele virá. Para quê? Para buscar aqueles que são fiéis. Por isso que o salmo de hoje, o Salmo 117, o refrão vai dizer: bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Quem é que está vindo? Jesus Cristo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, precisamos estar preparados para esse momento. É esse
tempo que comemoramos nesse tempo do advento. Mas a pergunta que é feita é essa: quando Jesus vier, todos se salvarão? Todos irão com eles? Infelizmente, não, meus irmãos. Todos não. Muitos sim, mas todos não. E é essa realmente a resposta que Jesus está nos dando no Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 21, depois do 24 até o 27. Contextualizando o Evangelho de hoje, esse Evangelho está dentro do Sermão da Montanha, lá no Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, 6 e 7. É aquele grande sermão que Jesus faz para todo aquele povo que estava seguindo, que começa lá com as bem-aventuranças. Depois de Jesus ter falado tudo que era necessário para a nossa santidade, é ali que Jesus fala da questão do adultério. Jesus fala que nós devemos amar o próximo, não podemos odiar. Ele fala que nós devemos ser luz e sal neste mundo que está sem sabor, neste mundo de trevas. É ali que Jesus fala que aqueles que pecam por pensamento, ou seja, desejam no coração o próximo ou a próxima, ele já pecou. É esse evangelho. Ali Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. E aí vejam, meus irmãos, quando Jesus acaba todo o Sermão da Montanha, aí ele diz o que nós acabamos de ver agora. É a conclusão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Estou entendendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque não adianta falar Senhor, Senhor e levar uma vida errada. Compreende? Então nós encontramos pessoas que rezam o rosário, pessoas que fazem novenas, pessoas que vão até na missa, mas não se confessam, não reconhecem o seu pecado. Como é que vai se salvar? Recentemente eu falava para uma pessoa, eu dizia para ela, mas minha senhora, como é que a senhora quer entrar no céu sem se confessar? Que tem muitos católicos por aí que não se confessam. Tem muitos católicos com mentalidade de protestante. Os protestantes é que vivem dizendo que nós não precisamos se confessar com um sacerdote, não. É só entrar no quarto e lá a gente fala os nossos pecados e nós estamos perdoados. Mas como? Como que nós não devemos nos confessar com um ministro de Deus devidamente ordenado se o Senhor falou isso? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, nós vemos Jesus instituindo o sacramento da penitência, falando para os discípulos o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles que retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Instituiu o sacramento da penitência. Jesus estava dando autoridade aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, os bispos, e aí entre os sacerdotes também, essa capacidade, esse poder de absolver o pecado, não em nome do sacerdote, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas não
não se confessam, mas ficam ali, fazem as suas orações. Elas até dizem assim, tá vendo, eu não me confesso, mas tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Ok, é isso mesmo, Deus é generoso, Deus é bondoso. E é num momento desse que Deus está satisfazendo, né, os seus pedidos, é que Ele está dizendo também, agora reconheça as suas faltas. Compreende o que é que Jesus está dizendo? Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Como é que a pessoa quer entrar no reino dos céus e ela não vive o matrimônio, ou seja, não recebeu o sacramento do matrimônio? Duas pessoas sem nenhum problema poderia ir lá na paróquia, conversar com o sacerdote e receber o sacramento do matrimônio, porque não tem impedimento nenhum. Mas preferem viver um sacramento ou um matrimônio mentiroso, porque aqueles que não casam na igreja estão vivendo um matrimônio mentiroso. Não, mas nós já casamos no civil e já estamos bem casados. O casamento no civil não é sacramento. Eles foram diante dos homens, eles precisam ir diante de Deus, na pessoa do sacerdote, para receber a bênção nupcial, para receber o sacramento. Uma pessoa que não recebeu o sacramento, ela está no concubinato e na fornicação, porque todos aqueles que têm relação sexual sem receber o sacramento do matrimônio, isso se chama fornicação. Isso é um pecado grave, um pecado contra o sexto mandamento. Mas ela diz, eu adoro Jesus, eu amo Jesus. Sim, você adora Jesus, você ama Jesus, mas você não faz a vontade de Jesus, quer receber o sacramento? E aqueles que vivem na segunda união, que vieram de um outro casamento, se separaram, agora ele arrumou uma outra mulher e ela arrumou outro homem. Isso se chama adultério. Mas eu rezo, Jesus é tão bondoso para comigo. Sim, Jesus é muito bondoso para com você e ele será sempre bondoso. Mas quando é que você vai resolver a sua situação? Quando é que você vai buscar o tribunal eclesiástico para resolver essa situação? Para ver se realmente o seu casamento que você fez, que realizou, ele é nulo. Para a igreja ver se esse casamento é nulo, e sendo nulo, você poder estar livre para poder casar e receber o sacramento. É viver na ilusão, é viver na mentira. Como é que eu digo que eu sou um bom católico, eu sou um bom religioso e se eu tenho uma empresa, eu não cumpro minhas obrigações com os funcionários, pago mal os funcionários, roubo dos funcionários, vivendo a corrupção, escravizando os funcionários. Tem lugares por aí que os funcionários, eles não trabalham aquele período que é necessário. 8 horas de trabalho, 20, 24 horas trabalhando e não ganham nem um salário justo. E essa questão do aborto, meus irmãos, e as mulheres que usam o DIU, mulheres que se dizem tão piedosas, que rezam o terço, que vai na igreja, e usando o DIU, que é abortivo. Quando é que você vai tirar esse DIU? O Senhor disse, não matarás. Mas o médico disse que não é abortivo. É abortivo. Pergunte para ele o que é que o DIU faz. O DIU é um material que é colocado bem na entrada do útero. Quando o óvulo é fecundado,
o óvulo desce para entrar no útero, para ali ser fecundado, ele vem, ele encontra a porta do útero, vamos dizer assim, fechada, ele não pode entrar, então aquele óvulo fecundado, que já é a vida que está ali, já é uma vida, ele não entrando, não conseguindo entrar, ele morre. Isso é aborto. Então você que reza o texto que diz que ama a Nossa Senhora e tudo mais, você usando o DIU. Quantas crianças já foram abortadas através de você? E aí, com a ajuda até do próprio esposo, permitindo que isso aconteça. Então, se a mulher usa o DIU, o esposo aprova, os dois estão no pecado, se morrem. E aí, bendito o que vem em nome do Senhor, que é o Salmo 117, que está falando sobre a vinda do Senhor, e se o Senhor retornar, como é que essa pessoa vai se salvar? Ou se ela morre, como é que ela vai se salvar? São duras as palavras de nosso Senhor, mas é a verdade. Então Jesus diz, então, uma vez que nós estamos aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos construir a nossa casa na rocha, porque todos esses exemplos que eu dei agora são casas construídas na areia. E Jesus termina dizendo que a casa que é construída na areia, quando vem a chuva, as enchentes, quando vem os ventos fortes, a casa cai e sua ruína é completa. O que significa a ruína é completa? Condenação eterna. Não entra no céu. Por isso que Jesus começa o evangelho dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meus irmãos, Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas é que ele está voltando, ele está. Porque ele disse que vai voltar. Mas como é que nós vamos viver esse retorno, aguardar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo no pecado? E nos enganando, dizendo, eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo Nossa Senhora, e assim por diante, nesta vida de pecado. Primeira leitura, que está em Isaías 26, do versículo 1 até o 6º. Aqui diz assim: aquele dia cantarão este canto em Judá, no dia do retorno do nosso Senhor. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Olha só, ele tem a casa, ele cercou de muro e além do muro ainda colocou mais um muro. Antigamente, por causa daquelas guerras que existiam, então os reinos, né, as cidades, elas eram fortificadas dessa forma. Hoje nós não entendemos muito bem isso porque não existe muros em volta das nossas cidades. Mas tem muros em volta das nossas casas. Mas por que as pessoas colocam muros em volta da casa? Para o ladrão não entrar. Então essa é uma casa fortificada. E o que é uma casa fortificada no mundo espiritual? Somos nós que temos como proteção o nosso próprio Deus. Aqueles que não têm Deus como Senhor é um ser humano que está perdido, está vulnerável à ação do diabo, porque o diabo veio para nos roubar de Deus, destruir e matar. E aqui continua, no versículo 2 diz assim: abri as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seus propósitos, em seu propósito, e tu lhes conservará paz, porque confia em ti.
Aí agora diz: esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna, a casa fortificada. É aquela casa que cumpre a vontade de Deus, que é o que está falando na primeira leitura, que é a casa construída na rocha. Eu pergunto: a sua casa está construída na rocha ou na areia? Você é daquele que diz Senhor, Senhor, mas não cumpre a vontade de Deus? O que você tem feito verdadeiramente para se salvar? Não brinquemos, meus irmãos. O Senhor virá, mas todos irão com ele? Não. Mas então não vamos ficar preocupados aqui simplesmente se vão todos ou não. Vamos nos preocupar apenas que nós estejamos e façamos parte, que nós façamos parte daqueles que estarão preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiemos, façamos penitência, vivamos a santidade, porque o Senhor está para chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.